Sem guloso, né? Ficar comendo, né? Essa é a sua cena da autoridade, né? Claro. Boa noite. Boa noite. Bom, os recados de sempre, mas sempre pela primeira vez, tem novidades também. Esse sábado será o dia do bingo. Quem quiser participar, lá em cima ainda está vendendo o ingresso principal, que dá direito à rodada principal, que é uma Alexa, e mais um lanche coletivo aqui, todos nós juntos. A bebida será vendida no salão. Que hora é o bingo? A partir das 6. A gente agradece também o Nazar Felissado agora, né, pelas doações que ele vem trazendo para nós. Continue trazendo, por favor, se estiver parado em casa, em boas condições, tragam para nós. O trabalho das marmitas, quem quiser fazer parte, trabalhar ajudando a fazer os alimentos, só deixar o número na recepção. Esse trabalho seria das 10 às 2 da tarde. E depois tem a equipe que sai para a entrega. Quem quiser fazer parte da constelação familiar, assistir, né, na constelação, também coloca o QR Code lá na quadra de aviso, que vocês vão cair no grupo e a Vera coordena para vocês como tem que fazer. Agora, com vocês, Só isso. Só isso. Boa noite, gente. Boa noite. É uma delícia a gente poder estar entre pessoas onde a gente não tenha essa preocupação, né, com formalidade, podemos falar entre amigos, né? Somos todos aqui, praticamente uma família. E também a gente poder começar a semana, pelo menos a primeira noite da semana, nos reunindo aqui para compartilharmos essas energias de equilíbrio, de paz, recebermos o acolhimento, a orientação, os ensinamentos e, muitas vezes, um auxílio na cura dos nossos problemas, tanto físicos quanto mentais, mas principalmente estarmos juntos. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade em que as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, e quando estão juntas, geralmente não é pelo melhor dos motivos, né? Ou muita muvuca, ou muita agitação, ou situações que levam a pensamentos, sentimentos negativos. E aqui não, aqui a gente encontra essa área de conforto, de amor, de paz. E, felizmente, existem muitos pontos de luz como esse, espalhados próximos a nós, mas nos cabe a responsabilidade de manter, cuidar, zelar e divulgar esse espaço para que ele possa também acolher outras pessoas, para que possamos servir e sermos úteis. Um ditado que talvez alguns dos menos novinhos, como eu aqui, devem se lembrar: quem não vive para servir, não serve para viver. E a função principal da nossa jornada por aqui é aprendermos isso, aprendermos a servir, a sermos úteis. É a forma mais eficaz, é o caminho mais reto que a gente pode trilhar para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Termos essa atitude de sermos humanos, na expressão maior desse termo. Reconhecermos como humanos todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, sem exceção. E principalmente aqueles com os quais a gente tem maiores dificuldades de conviver, de passar, de aturar, de tolerar. E não é fácil. Aqui todo mundo é amiguinho, né? Todo mundo se cumprimenta aos sorrisos, beijinhos, abraços. Dentro de um espaço como esse, nos vemos todos com uma auréola de santidade, né?
mas até chegarmos aqui, pegando esse trânsito infernal, ou quando saímos daqui, voltando para casa, é muito comum a gente mudar a sintonia e já voltarmos ao padrão daquele contexto, daquela psicosfera negativa que nos afeta a todos. Faz parte. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós não temos que enfiar a cabeça num buraco e fazer de conta que a gente não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Há muitas pessoas que falam, não, eu não assisto noticiário, eu não leio jornal, eu não quero saber de nada. Tá, mas e aí? Que planeta você está vivendo? Se você não tem conhecimento do que está acontecendo, se você não sabe das dores, dos sofrimentos do mundo, como você vai poder, de alguma forma, evitá-los ou ajudar aqueles que estão passando? E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Aqui todos nós temos a mesma condição de aprendizes. A maioria vem, pelas primeiras vezes, uma casa espírita ou uma casa espiritualista como essa, em busca de amparo, de auxílio, de acolhimento, né? Muitas vezes com problemas gravíssimos e não encontram solução pelos meios convencionais, ou somos trazidos, às vezes, assim, meio que a fórceps, outras vezes chegamos meio desacreditados. Ah, vou lá, né? Fazer o quê? Outras vezes, e muito, infelizmente, hoje eu não estou legal, vou lá tomar um passe. Por que você não está legal? Eu tomei todas esse final de semana, briguei com meus filhos, briguei com a minha mulher, discuti com não sei o quê, briguei com a vizinha. Opa. E aí você vem tomar um passe para consertar? Desculpa aí, meu. Acho que vai funcionar muito bem para você mesmo. A não ser que você realmente esteja consciente do que causou o seu mal-estar e disposto a, de alguma forma, evitar que isso se repita. Transformação, mudança. E tudo aquilo que nós temos aprendido, não apenas aqui no Instituto Lizarga, mas em todas as outras oportunidades que a vida já nos concedeu, e mesmo a maioria aqui, creio eu, temos formação católica, apostólica, romana, né? Salvo raras exceções. Ouvimos pregações evangélicas de todo tipo, seja em igrejas, em templos. Lemos, assistimos filmes. Muita coisa já está impregnada, já faz parte do nosso acervo mental e emocional. Mas esse momento exige de nós um pouco mais que isso. Exige que nós, para usarmos a expressão que Jesus colocou com muita ênfase, que até hoje muita gente não entende, quando ele diz que vós sois o sal da terra. Quem ele quis indicar por vós? Ele falava com os apóstolos, evidentemente. Mas ele se referia a todos nós, a toda a humanidade. Todos aqueles que, em alguma maneira, em algum momento, ouviram e se sentiram tocados pela mensagem da Pentecoste. E qual é a função do sal que ele usou como metáfora para isso? É realçar o sabor. Imaginem uma sociedade onde não haja sal. Vocês sabiam que o sal já foi, durante muito tempo, durante séculos, usado como moeda? A palavra salário, né? Vem de sal. Um dos movimentos mais importantes de Gandhi, Mahatma, na libertação do seu povo do domínio britânico, foi exatamente a marcha do sal. Porque o governo britânico proibia que os cidadãos
indianos tivessem acesso ao sal, aos salares, né, locais onde se faz a secagem do sal, porque era monopólio de indústrias britânicas. E Gandhi promoveu uma marcha na qual compareceram dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas do país inteiro. E olha que a Índia é grande. Pessoas que viajaram a pé por semanas, meses, para fazerem parte dessa marcha e ir lá colher o sal, contrariando as ordens do governo britânico. E eles se organizaram de tal forma que iam em grupos, uma fileira, os soldados estavam ali postados, esse grupo ia, de mãos abertas, era espancado, caía no chão, era recolhido por aqueles que já estavam preparados para isso, levavam para enfermarias improvisadas, e um outro grupo, e mais outro, e mais outro, e mais outro, foi uma barbárie. Isso é histórico, está registrado e documentado, inclusive em vídeo. Quem nunca assistiu o filme, Gandhi, vale a pena assistir. Gandhi. No livro dele também, sabe? A biografia dele é muito bem relatada. Isso tudo para realçar a importância do sal que Jesus citou e ao qual ele nos comparou, a todos aqueles que nos dizemos seus seguidores cristãos. E nesse momento, cabe a cada um de nós usarmos o conhecimento, esse suporte emocional, esse suporte espiritual que nós recebemos cada vez que buscamos esse apoio aqui e nas nossas orações, nas nossas meditações, para usarmos não apenas em nosso benefício, mas principalmente para levarmos isso para aqueles que, infelizmente, não têm esse suporte. Não fazendo proselitismo, nem querendo convencer ninguém de nada em absoluto, mas exemplificando através da ação concreta, da compreensão, da tolerância para com aqueles que estão sofrendo. Quem aqui, não precisa levantar a mão, não é só uma pergunta retórica, no dia de hoje, não conversou com alguém que se queixou ou desabafou algum problema extremamente grave, entre familiares, amigos, conhecidos, grupos de WhatsApp, colegas de trabalho, de estudo? Todos. E muitas vezes nós mesmos nos encontramos nessa situação. Ora, para que serve essa atitude humana de ser sal, de trazer tempero, de trazer acolhida, fortalecimento para aqueles que estão passando dificuldades, ainda que também nós estejamos? Mensagens de esperança, de otimismo, de alento, de compreensão. Muitas vezes a gente não pode fazer nada para ajudar, mas a gente pode dar um abraço, a gente pode chorar juntos, a gente pode ouvir, sem criticar, sem a pretensão de apresentar soluções, porque a primeira coisa que nos vem à cabeça é apresentar soluções para os problemas dos outros, quando mal resolvemos os nossos próprios. Mas simplesmente o fato de ouvirmos com compaixão, não com pena, com dó, com compaixão, se colocando na posição do outro, com empatia. O próprio ato de ouvi-los permite que a pessoa, às vezes, verbalizando, vocalizando as suas queixas, as suas dores, consiga encontrar para elas algum grau de solução. Coisa que, nesse looping mental que nós nos colocamos diante de obstáculos, muitas vezes nós não conseguimos, porque a gente fica apenas ouvindo os nossos próprios pensamentos. Essa é uma das coisas lindas que a gente sente durante a constelação familiar também, o quanto
muitas vezes aquilo que nos vai no íntimo, que nós não expressamos para ninguém, naquele momento ocorre uma catarse através de uma terceira ou quarta pessoa que a gente nunca viu na vida. Isso aconteceu comigo aqui 3 vezes, as 3 vezes que eu participei pela doença. Eu estava aqui. Catarse. Você também, catarse. Catarse é o que mesmo? É quando ocorre uma profunda interação com interferências exteriores e promove uma clareza, uma liberação de conteúdo que estava reprimido ali. Isso aconteceu não apenas comigo, estou relatando um fato pessoal, mas que eu presenciei com outras pessoas também. Isso pode estar acontecendo agora, nesse exato momento, com alguns de nós aqui ouvindo, não ouvindo o Zé Antônio, não, eu não sou ninguém, eu sou apenas mais um aprendiz com cada um de vocês. Mas aquilo que eventualmente eu estou sendo incluído a vocalizar, a verbalizar, pode ter um destino certo que eu não tenho a menor ideia. E vem a ser útil para 1, ou 2, 3, quem sabe. Agora, para mim mesmo, com certeza está sendo muito útil. E os ouvidos mais próximos da minha boca são esses aqui. Então, eu nunca coloco eu e vocês. Eu sempre uso o pronome nós, porque nós todos estamos na mesma condição. Não existe divisão, separação. Então, o que eu queria deixar assim, como ponto de reflexão para todos nós nesse início de semana é a importância de nós usarmos esse conhecimento, essas orientações, esse suporte que todos temos recebido aqui, em outros lugares, eventualmente, não apenas em nosso próprio benefício, mas também para que possamos ser úteis a outras pessoas, propagar esse conhecimento através das nossas ações. O sal, ele não precisa ser colorido, não precisa ter aromas quaisquer, ele basta simplesmente que seja acrescentado a qualquer alimento para realçar o sabor e dar mais prazer na alimentação de todos nós. A luz, ela não precisa ser dessa ou daquela fonte, ter essa ou aquela intensidade ou luminosidade. Ela simplesmente é. E num ambiente de escuridão, como muitas vezes nos colocamos, ou vemos outras pessoas, às vezes basta uma fagulha de luz para clarear tudo no entorno. Aliás, quanto mais escuro o ambiente, mais a luz se faz intensa. Então, que a gente possa usar essa metáfora como meio de procurarmos, de alguma forma, interagirmos no mundo ao nosso redor, sendo luz, sendo sal, sendo humano entre humanos. Que é a função primordial de todos nós. Com isso, já temos o suficiente para pensar um bocado ao longo dessa semana. Todos nós, né? Estejamos em paz e que possamos trazer bons temperos e muita luz onde quer que estejamos, que ela sempre nos acompanhe. Valeu, gente. Boa noite a todos.